Olha, todo relacionamento tem suas fases difíceis, né? Isso é normal. Mas como é que a gente sabe a diferença entre só uma fase ruim e uma dinâmica que é, de fato, tóxica? Entender onde fica essa linha é simplesmente crucial para o nosso bem-estar emocional. Então a pergunta central que a gente vai tentar responder aqui é essa. O que exatamente diferencia um relacionamento que está só ruim, que está passando por problemas, de um que já se tornou abusivo? Acredite, essa distinção nem sempre é óbvia, mas é fundamental. E a verdade é que essas atitudes prejudiciais não são uma coisa tipo preto no branco, sabe? Elas existem num espectro, numa escala que vai desde umas faltas de respeito mais leves até, no outro extremo, a violência psicológica. A nossa ideia aqui é mapear um pouco desse espectro para ajudar a gente a identificar onde certas coisas se encaixam. Vamos começar pela base de tudo, pelo fundamento de qualquer relação saudável, a comunicação e o respeito. É geralmente aqui nesse pilar que as primeiras rachaduras começam a aparecer. E olha só esse contraste aqui que diz tudo. De um lado, a gente tem a comunicação assertiva, que é quando a pessoa consegue expressar o que sente, o que precisa, mas com clareza e principalmente com respeito. Isso constrói pontes. Já do outro lado, a comunicação violenta, que é pura crítica, acusação, agressividade, isso só cria muro, distanciamento. Fica muito claro que o como se fala é tão importante quanto o que se fala. Isso nos leva a sinais bem mais concretos de que o respeito se quebrou. Coisas como críticas constantes, não a uma atitude, mas a pessoa, a aparência dela. Aquelas zombarias, humilhações disfarçadas de brincadeirinha, falar mal da família, dos amigos de alguém, e um ponto gravíssimo, revelar segredos do casal. Isso já não é mais uma discussão normal, são ataques. Essa ideia de confiança é a chave de tudo. A intimidade de um casal é algo muito precioso. É um segredo compartilhado. É um pilar. No momento em que essa confiança é traída e os segredos são expostos, a estrutura toda do relacionamento pode simplesmente desmoronar. É tratar como algo banal uma coisa que deveria ser sagrada. Agora, vamos avançar um pouco e entender como certos traços de personalidade, que muitas vezes a gente até ignora como imaturidade, podem ser o verdadeiro combustível para uma relação se tornar tóxica. Aqui a gente tem algumas características da imaturidade emocional que são verdadeiros sinais de alerta. A rigidez mental, sabe? Aquele pensamento ou é preto ou é branco, que não aceita meio termo. O egocentrismo, em que tudo tem que girar em torno da pessoa. Aquela mentalidade de vítima que nunca assume a responsabilidade por nada. E, para fechar, a baixa empatia. Quando a gente junta tudo isso, o resultado é uma dinâmica instável e muito egoísta. Bom, e tudo isso nos leva a essa definição. Um relacionamento tóxico é exatamente isso. Uma relação onde esses padrões negativos, desrespeito, controle e competição, começam a minar a autoestima e o bem-estar de alguém. A pessoa passa a se sentir constantemente culpada, diminuída e inadequada. Não estamos falando de um dia ruim, estamos falando de um padrão que destrói. Agora, a gente entra na parte mais sutil e, sinceramente, talvez a mais perigosa de todas, a violência psicológica. Ela é traiçoeira porque muitas vezes é invisível para quem está de fora e consegue deixar quem está dentro completamente confuso. Uma das ferramentas mais comuns e cruéis da violência psicológica tem um nome, é o gaslighting. É uma tática de manipulação deliberada, onde o abusador distorce a realidade para fazer a outra pessoa duvidar da própria memória, da sua percepção e, no limite, até da sua própria sanidade. E um exemplo clássico de gaslighting é essa frase. Você está imaginando coisas. Isso nunca aconteceu. É uma forma direta de negar a realidade de alguém, de apagar o que a pessoa viveu e fazê-la questionar aquilo que ela sabe que é verdade. Outro exemplo muito, mas muito comum é esse. Ah, você está sendo muito sensível. É só uma brincadeira. Com essa frase, o agressor invalida completamente o que a outra pessoa sentiu. Ele joga a culpa pela reação na própria vítima. A responsabilidade é totalmente invertida. E para que não reste nenhuma dúvida de que isso é um problema real e muito sério, dá uma olhada neste número. É impactante. Quase 12 mil processos por violência psicológica correndo na justiça brasileira. Isso mostra que a gente não está falando de um simples desentendimento. É uma forma de violência reconhecida por lei e com consequências devastadoras. Ok, reconhecer o problema é o primeiro gigantesco passo. Mas e depois? Nessa última parte, vamos falar sobre o caminho para a recuperação, entendendo o quão complexo pode ser sair de uma dinâmica dessas.
E a pergunta que todo mundo faz é essa, né? Se é tão ruim, por que é tão difícil simplesmente ir embora? A resposta não é simples, porque envolve barreiras psicológicas muito, muito fortes. Aqui estão algumas das principais barreiras. A gente está falando de dependência emocional, de um medo paralisante da solidão. A autoestima, que já foi esmagada pelo abuso, faz a pessoa acreditar que não merece nada melhor. Tem a manipulação, a culpa que o parceiro impõe. Muitas vezes, a pessoa já foi isolada dos amigos e da família. E, claro, o medo real de ameaças financeiras ou até físicas. Mas a boa notícia é que existe sim um caminho. É um processo, e esses são os passos essenciais. Primeiro, reconhecer o problema sem desculpas, sem justificativas. Segundo, que é vital, reconstruir a rede de apoio, se reconectar com amigos e familiares. E terceiro, buscar ajuda profissional. Um psicólogo é fundamental para reconstruir a autoestima e dar a força necessária para seguir em frente. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A questão não é só sobre o que é aceitável ou não num relacionamento. A pergunta é mais profunda. O que é fundamental, o que é inegociável para a própria saúde emocional? Definir esses limites é um ato poderoso de autoproteção e é o primeiro passo para garantir relações saudáveis no futuro. A questão que fica é essa: o que é inegociável para a saúde emocional de uma pessoa?